Se o medo tem tentado dominar seus pensamentos, se a insegurança tem roubado sua paz, ou se você sente que está enfrentando batalhas maiores do que suas forças, esta oração guiada é para você. Hoje, através do Salmo 27, você será conduzido a um momento profundo de fé, onde Deus fortalece o coração, dissipa o medo e libera coragem para vencer. A palavra declara: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei?" Salmo 27, 1. Esta promessa não é apenas um versículo bonito, mas uma verdade viva para quem está cercado por dúvidas, ameaças e pressões emocionais. Ao longo desta oração, você será guiado a confiar novamente, a descansar no Senhor e a se posicionar espiritualmente para a vitória que Ele já preparou. Deus não ignora suas batalhas. O Salmo 27 também afirma que, mesmo quando inimigos se levantam, eles tropeçam e caem, e que o Senhor esconde seus filhos no seu tabernáculo no dia do mal. Hoje é dia de renovo da coragem, quebra do medo e confirmação da vitória. Antes de começarmos, escreva nos comentários uma breve declaração de fé alinhada a este tema, algo simples como: "O Senhor é a minha luz", ou "Não temerei, Deus está comigo". Sua declaração fortalece sua fé e une esta comunidade em oração. Prepare-se para um momento de paz, força espiritual e direção clara. Hoje, Deus remove o medo e te conduz à vitória. Quando o medo tenta assumir o controle da mente, o medo raramente chega fazendo barulho. Na maioria das vezes, ele se instala em silêncio, ocupando espaços pequenos da mente até assumir o controle completo. Ele aparece como uma preocupação constante, uma insegurança difícil de explicar, uma sensação de ameaça mesmo quando não existe perigo visível. A pessoa segue a rotina, mas por dentro vive em estado de alerta. O coração acelera sem motivo claro. A mente antecipa cenários negativos. Decisões simples se tornam pesadas. A paz vai sendo roubada aos poucos, sem que se perceba exatamente quando isso começou. O medo não precisa de fatos para crescer. Ele se alimenta de possibilidades, de incertezas e de pensamentos que nunca chegam a se concretizar. Essa dor é profunda porque paralisa. O medo não apenas assusta, ele trava. Ele impede avanços, adia decisões importantes, enfraquece a fé e faz a pessoa duvidar da própria capacidade de seguir em frente. Muitas vezes, quem está dominado pelo medo não consegue explicar o que sente. Sabe apenas que algo está errado por dentro. Existe uma pressão invisível, uma sensação constante de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. Mesmo quando tudo parece estar sob controle externamente, a mente não descansa. É como se o medo estivesse sempre um passo à frente, tentando assumir o governo dos pensamentos. É exatamente aqui que a conexão precisa acontecer. O medo que você sente não é sinal de fraqueza pessoal. É uma batalha interior real, e toda batalha interior precisa ser enfrentada com uma verdade maior do que a emoção. Quando o medo domina a mente, ele tenta se passar por proteção, mas na verdade é prisão. Ele promete evitar dores futuras, mas rouba a paz do presente. Ele diz que está te guardando, quando na verdade está te limitando. E enquanto você tenta lutar sozinho contra esses pensamentos, o peso só aumenta. A solução não está em ignorar o medo, nem em fingir que ele não existe. A solução está em substituí-lo por uma verdade mais forte. É aqui que o Salmo 27 se apresenta como uma resposta direta de Deus para essa condição interior. O Salmo começa com uma declaração que muda completamente o ambiente da mente e do coração. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Essa pergunta não é retórica, ela é confrontadora, ela força o medo a perder o espaço que ocupava. Quando Deus é reconhecido como luz, a escuridão perde autoridade. Quando Ele é reconhecido como salvação, a ameaça perde força.
Quando ele é colocado no centro, o medo deixa de governar. Essa declaração não elimina os desafios, mas redefine quem está no controle. Ela não nega a existência de pressões, mas afirma uma presença maior do que elas. A confiança começa exatamente aqui, no momento em que a mente deixa de se concentrar no que pode dar errado e passa a se firmar em quem Deus é. O Salmo 27 não promete ausência de lutas, ele promete coragem no meio delas. Ele não promete um caminho sem ameaças, mas uma mente fortalecida pela certeza de que Deus está presente. E quando essa verdade começa a se instalar no coração, algo muda por dentro. O medo começa a perder espaço, a mente começa a desacelerar, a alma começa a respirar novamente. Mas para que essa transformação seja completa, é preciso entender de onde o medo vem e por que ele costuma surgir justamente quando estamos prestes a avançar. É isso que vamos revelar no próximo ponto. A raiz do medo. Por que ele cresce quando estamos prestes a avançar? Existe um padrão que se repete na vida de muitas pessoas e quase nunca é percebido. O medo não aparece nos momentos de estagnação, mas exatamente quando algo novo está prestes a acontecer. Ele cresce quando uma decisão importante precisa ser tomada. Ele se intensifica quando uma mudança se aproxima. Ele surge com força quando a pessoa começa a se mover em direção a algo maior do que já viveu. É nesse ponto que a dor se manifesta com mais intensidade, porque o medo passa a parecer lógico. Ele se disfarça de prudência, de cautela, de responsabilidade, quando na verdade está tentando impedir o avanço e bloquear a obediência. A mente começa a levantar hipóteses negativas. E se der errado? E se eu não conseguir? E se eu perder o controle? Esses pensamentos não surgem por acaso. Eles aparecem justamente quando a pessoa está prestes a romper um limite antigo. O medo tenta manter tudo como está, mesmo que o estado atual não seja saudável. Ele prefere a zona conhecida da dor à incerteza da mudança. Por isso, ele cresce quando o avanço se aproxima. Ele atua como um freio invisível, tentando convencer a alma de que permanecer parada é mais seguro do que obedecer ao que Deus está direcionando. É importante entender que esse medo não nasce apenas de experiências passadas ou traumas. Ele tem uma raiz espiritual. O medo é uma estratégia usada para paralisar o propósito. Ele tenta confundir a voz de Deus com o barulho das dúvidas. Ele tenta enfraquecer a confiança antes que a fé se transforme em ação. O inimigo não precisa destruir alguém que não avança. Ele só precisa impedir que essa pessoa se mova. E o medo é uma das ferramentas mais eficazes para isso, porque ele não confronta diretamente, ele desgasta por dentro. A ação necessária aqui é revelar essa estratégia. Quando a pessoa entende que o medo não é apenas um sentimento, mas um instrumento para bloquear decisões alinhadas com Deus, algo se rompe. Ela deixa de se culpar por sentir medo e começa a enfrentá-lo com discernimento. Ela percebe que não está fraca, está sendo pressionada exatamente porque está no caminho certo. O medo se torna um sinal de que o avanço está próximo, não de que o caminho está errado. Essa revelação muda completamente a postura interior. A solução para esse tipo de medo não está em tentar controlá-lo com esforço humano, mas em confrontá-lo com a verdade da palavra. E a Escritura é clara em 2 Timóteo 1:7. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Isso significa que, se o medo está dominando, ele não vem de Deus. E se não vem de Deus, ele não tem autoridade para governar a mente. O poder substitui a paralisia. O amor substitui a insegurança. O equilíbrio substitui a confusão. Quando essa verdade é aceita, o medo começa a perder força, porque não encontra mais espaço para se sustentar. Deus nunca conduz alguém pelo medo.
Ele conduz pela confiança. Ele não chama para a paralisia, chama para o movimento. Ele não gera confusão, gera clareza. Quando o medo tenta crescer no momento do avanço, é porque algo está prestes a ser transformado. E agora que essa raiz foi revelada, é hora de compreender como a presença de Deus se torna maior do que qualquer ameaça, dissolvendo o medo de dentro para fora. Uma das dores mais profundas da caminhada espiritual é a sensação de estar enfrentando tudo sozinho. Mesmo crendo em Deus, a pessoa sente que no momento da pressão não há ninguém ao lado. As batalhas parecem grandes demais, os desafios parecem constantes, e a impressão é de que o peso está sendo carregado sem ajuda. Essa solidão espiritual não significa ausência de fé, mas ausência de consciência da presença. Quando a pessoa perde a percepção de que Deus está perto, a ameaça ganha tamanho. O medo cresce não porque o problema aumentou, mas porque a presença de Deus deixou de ser o centro da atenção. A mente humana sempre amplia aquilo que ocupa mais espaço. Se a ameaça domina os pensamentos, ela parece maior do que realmente é. Se o problema é o foco constante, ele se torna gigante. A sensação de solidão nasce quando a pessoa olha para o desafio e não para Deus. E é exatamente nesse ponto que a ação precisa acontecer. Não se trata de negar a existência da luta, mas de ajustar o foco. A consciência da presença de Deus muda completamente a forma como a ameaça é percebida. O problema não desaparece instantaneamente, mas perde autoridade quando Deus se torna mais real do que ele. Quando a pessoa passa a perceber Deus como presente, não apenas como conceito, algo se reorganiza por dentro. A ameaça deixa de ser o centro da conversa interna. O medo começa a perder força. A alma entende que não está sozinha, que não precisa lutar sozinha, que não precisa carregar tudo com as próprias mãos. A presença de Deus não remove todas as dificuldades, mas muda o ambiente onde elas tentam operar. Onde Deus está presente, o medo não governa. Ele até tenta se levantar, mas não permanece. O Salmo 27:3 revela essa verdade com clareza profunda. Ainda que um exército se acampe contra mim, não temerá o meu coração. Essa declaração não ignora o perigo. Um exército acampado representa a ameaça real, organizada e numerosa. Mesmo assim, o coração não teme. Por quê? Porque a presença de Deus é maior do que qualquer força contrária. O salmista não diz que o exército desapareceu, mas afirma que o medo não dominou. A presença de Deus redefine o impacto da ameaça. Ela não permite que o medo se instale no coração. Quando Deus se torna mais real do que o problema, a solidão espiritual se desfaz. A pessoa percebe que nunca esteve sozinha, apenas estava focada demais na batalha e de menos na presença. Essa consciência traz descanso interior. A alma encontra paz no meio do conflito. A mente desacelera. O coração se fortalece. O medo começa a ser substituído por confiança, não porque a situação mudou, mas porque a percepção mudou. E quando a percepção muda, a resposta emocional muda junto. Essa é a virada interior que prepara o próximo passo. Depois de reconhecer a presença de Deus, é necessário assumir uma postura ativa de fé. A confiança precisa se transformar em posicionamento, e é exatamente isso que o próximo tópico vai revelar. Uma das maiores lutas internas de quem enfrenta o medo é a instabilidade da fé. Em alguns momentos, a confiança parece firme. Em outros, qualquer pequena circunstância é suficiente para abalar tudo. A fé passa a oscilar conforme o que se vê, o que se ouve e o que se sente. Quando as coisas vão bem, a confiança cresce. Quando surgem dificuldades, ela diminui. Essa oscilação cria um desgaste profundo, porque a pessoa nunca sabe em que estado emocional vai acordar. E uma fé que depende das circunstâncias nunca consegue sustentar coragem por muito tempo.
O medo encontra espaço exatamente nessas brechas, onde a confiança não está firmada em algo sólido. A dor aqui não é falta de fé, mas falta de posicionamento. Muitas pessoas acreditam em Deus, mas não se posicionam espiritualmente diante das lutas. Elas reagem emocionalmente aos acontecimentos, em vez de responderem espiritualmente. Quando a fé é conduzida pelas emoções, ela se torna instável. Um dia a pessoa se sente forte, no outro se sente fraca. Um dia acredita, no outro duvida. Esse ciclo enfraquece a coragem e mantém o medo ativo. Por isso, a ação necessária é conduzir o coração a um lugar de decisão. Não uma decisão emocional, mas espiritual. Um posicionamento consciente que não depende do que se sente, mas do que se crê. Posicionar-se espiritualmente é decidir confiar antes de ver. É declarar segurança mesmo quando o cenário não mudou. É afirmar a verdade da palavra mesmo quando os sentimentos dizem o contrário. Esse tipo de fé não nasce da emoção, nasce da convicção. A convicção não espera evidências para existir. Ela se apoia na promessa. Quando a pessoa se posiciona assim, o medo perde espaço, porque já não governa as reações. A fé passa a conduzir as decisões. A coragem não surge porque o perigo desapareceu, mas porque a confiança se fortaleceu. A palavra de Deus deixa isso claro em Josué 1:9. Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus não disse a Josué para esperar sentir coragem. Ele ordenou que fosse corajoso. A coragem nesse contexto não é um sentimento, é uma escolha, é um posicionamento espiritual. Deus sabia que os desafios existiriam, que os obstáculos seriam reais, que as batalhas seriam intensas. Mesmo assim, ele não condicionou a coragem à ausência de dificuldades, mas à certeza da sua presença. Quando a pessoa entende isso, algo muda dentro dela. Ela para de esperar o medo desaparecer para agir e começa a agir apesar do medo. Ela não ignora suas emoções, mas não permite que elas comandem suas decisões. Ela aprende a declarar confiança mesmo antes de enxergar a vitória. Esse posicionamento fortalece o coração, estabiliza a fé e abre espaço para que Deus haja. A coragem começa a substituir o medo, não porque tudo está resolvido, mas porque a fé assumiu o lugar de governo interior. Esse posicionamento prepara o terreno para o momento mais profundo da jornada. Agora que a fé está alinhada, é hora de entregar o medo em oração e permitir que Deus conduza o coração da insegurança à vitória. É isso que vamos fazer no próximo ponto. Quando o coração permanece acelerado e a mente não encontra descanso, o corpo até continua funcionando, mas a alma vive em estado de alerta. A insegurança constante cria um cansaço que não se resolve com sono, porque a raiz não está no físico, está no interior. Pensamentos se repetem, cenários negativos se formam, a respiração fica curta e a sensação é de que algo precisa ser controlado o tempo todo. Esse estado interior rouba a paz, enfraquece a coragem e mantém o medo ativo, mesmo quando não há uma ameaça concreta diante dos olhos. A dor aqui é sentir que a própria mente se tornou um campo de batalha. É exatamente nesse ponto que a oração deixa de ser apenas palavras e se torna um lugar de entrega real. Não uma oração apressada, nem uma repetição automática, mas um momento consciente de rendição. A ação agora é conduzir o coração a soltar o controle que ele tenta manter, respirar mais fundo, diminuir o ritmo interno, reconhecer diante de Deus aquilo que tem causado medo. Não esconder, não justificar, não minimizar, apenas entregar. A oração guiada cria esse caminho seguro onde a alma pode descansar sem precisar fingir força. Ao trazer o Salmo 27 para esse momento, a mente começa a se alinhar com a verdade.
O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Essa declaração não é simbólica. Ela ilumina pensamentos escuros, traz clareza onde havia confusão e lembra ao coração que ele não está desamparado. Quando a palavra é declarada, o medo deixa de ser o centro da conversa interna. A confiança começa a ocupar esse espaço. A alma passa a ouvir algo diferente do ruído das preocupações. Ela começa a ouvir a voz da segurança. Durante essa oração, o medo não é combatido com força humana, mas dissolvido pela presença de Deus. A mente cansada começa a desacelerar. O coração encontra um ritmo mais estável. A insegurança perde volume. A palavra vai criando um ambiente interior onde a coragem pode nascer novamente. Não é uma coragem barulhenta, mas firme. Não é uma confiança impulsiva, mas tranquila. O descanso começa a se instalar porque a alma percebe que não precisa carregar tudo sozinha. O Salmo 27:14 conduz esse momento com precisão. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Esperar aqui não é passividade, é confiança ativa, é decidir descansar enquanto Deus age, é permitir que Ele fortaleça o que estava enfraquecido. É aceitar que a vitória começa dentro antes de se manifestar fora. Quando essa verdade é recebida, o medo já não governa. Ele pode até tentar voltar, mas encontra um coração fortalecido, uma mente alinhada e uma fé posicionada. Essa oração não termina quando as palavras acabam. Ela continua agindo ao longo do dia, reorganizando pensamentos, fortalecendo decisões e sustentando a coragem. E agora, com o coração fortalecido, é hora de selar esse momento com uma palavra profética que confirma que a vitória já começou a se manifestar. A vitória começa no coração que confia. Depois da oração, é comum que o medo tente voltar em forma de dúvida. A pessoa se pergunta se algo realmente mudou, se a oração teve efeito ou se tudo continuará do mesmo jeito. Essa sensação acontece porque o coração ainda está aprendendo a descansar. A vitória nem sempre se manifesta primeiro nas circunstâncias. Ela começa no interior. Quando a mente ainda espera sinais externos imediatos, a fé pode ser testada. Mas esse momento não é sinal de fracasso. É o instante em que a confiança precisa ser confirmada. O medo tenta ressurgir para retomar o controle, mas agora ele encontra um coração que já foi fortalecido. A ação aqui é lembrar o coração do que já aconteceu no mundo espiritual. A oração não foi ignorada. O céu respondeu. A coragem já foi liberada. A palavra já foi semeada. Deus não trabalha com atraso, Ele trabalha com propósito. Mesmo que os olhos ainda não vejam mudanças completas, algo já se moveu. A paz que começa a surgir, a respiração que se acalma, a mente que desacelera, são sinais de que a vitória já começou por dentro. Deus sempre inicia suas obras no coração antes de revelá-las no exterior. A solução é firmar essa verdade com uma palavra profética que fortalece a fé. Romanos 8:31 declara com clareza absoluta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa afirmação não depende das circunstâncias, ela não depende de sentimentos, ela depende da posição de Deus. Quando Deus se posiciona ao seu favor, nenhuma força contrária tem autoridade para prevalecer. O medo perde fundamento, a insegurança se enfraquece, a coragem se estabelece. A vitória começa a se tornar uma certeza interior. Este é o momento de selar tudo o que foi liberado aqui com uma declaração de fé. A palavra que você libera alinha o coração com a verdade que Deus já estabeleceu. Por isso, escreva nos comentários uma frase simples, mas poderosa. Declare: o Senhor é a minha luz, ou não temerei, Deus está comigo. Sua declaração não é apenas engajamento, é um posicionamento espiritual. É a confirmação de que você escolheu confiar.
A vitória não começa quando tudo muda ao redor. Ela começa quando o coração decide descansar em Deus. E esse descanso já foi ativado em você hoje. Senhor, eu me coloco agora na Tua presença reconhecendo aquilo que muitas vezes tentei esconder. Tu conheces o medo que tentou dominar minha mente, a insegurança que se infiltrou nos meus pensamentos e a sensação de ameaça que surgiu mesmo quando não havia perigo visível. Hoje, eu não fujo desse sentimento. Eu o entrego. Eu reconheço que sozinho não consigo vencer essa batalha interior, mas sei que diante de Ti nenhuma força contrária prevalece. Pai, eu entendo que esse medo não surgiu por acaso. Ele tentou crescer justamente quando eu estava prestes a avançar, a decidir, a obedecer. Hoje eu rejeito essa estratégia que tenta me paralisar. Declaro que esse medo não vem de Ti, porque a Tua palavra afirma que Tu não me deste espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu recebo agora esse equilíbrio. Eu recebo essa força. Eu recebo esse domínio sobre a minha mente. Senhor, muitas vezes me senti sozinho nas batalhas, como se estivesse enfrentando tudo sem apoio. Mas hoje meus olhos espirituais se abrem para a Tua presença. Ainda que um exército se levante contra mim, meu coração não temerá, porque Tu estás comigo. A Tua presença se torna maior do que qualquer ameaça. Onde antes havia solidão espiritual, agora existe certeza. Onde havia medo, agora existe descanso. Pai, hoje eu escolho me posicionar, não pelas emoções que oscilam, mas pela fé que se firma na Tua palavra. Eu escolho coragem, eu escolho confiar antes de ver. Assim como disseste a Josué, eu recebo essa ordem sobre a minha vida. Sê forte e corajoso, não temas, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu me levanto espiritualmente agora. O medo não governa mais minhas decisões. A fé assume o controle do meu coração. Neste momento, Senhor, eu entrego completamente esse medo diante de Ti. Aquieto minha alma, acalmo minha mente cansada, desacelero meu coração acelerado. Pela oração e pela Tua palavra, eu descanso, espero no Senhor. Recebo ânimo novo. Recebo fortalecimento interior, que o Teu Espírito reorganize meus pensamentos, alinhe minhas emoções e renove minhas forças. Que a Tua luz dissipe toda a escuridão que tentou se instalar dentro de mim. E agora, em nome de Jesus, eu recebo este encerramento profético sobre a minha vida. A vitória começa no meu coração. Se Deus é por mim, quem será contra mim? O céu já respondeu. A coragem já foi liberada, o medo perdeu autoridade, a paz começa a governar. Eu declaro que não viverei mais refém da insegurança. Caminharei confiante, fortalecido e guiado pelo Senhor. Eu afirmo com fé, o Senhor é a minha luz. Eu declaro com convicção, não temerei, Deus está comigo. Amém.